Na aula de hoje, nós vamos estudar Brasil, estrutura geológica e formas de relevo. Vocês vão perceber que no mundo todo existem 3 tipos de terrenos. Ou você está em cima de um escudo cristalino, ou você está localizado numa bacia sedimentar, ou você está localizado em um dobramento moderno. No território brasileiro, nós não vamos encontrar dobramentos modernos, porque esses terrenos são provenientes do movimento das placas tectônicas na era Cenozoica, no período terciário. E aí, como formas de relevo, nós vamos ter as cordilheiras. Então, vocês percebem que no Brasil não existe essa forma de relevo, né? Cordilheira, que é um conjunto de montanhas. Então, nós não temos dobramentos modernos. Portanto, nós teremos apenas 2 terrenos. Ou você está localizado em um escudo cristalino, terrenos cristalinos, ou você está localizado em bacias sedimentares, terrenos sedimentares. E aí, o escudo cristalino, como a gente já conversou anteriormente, é um terreno antigo. Por quê? Porque é um terreno que foi formado durante milhões e milhões de anos, tá? É um terreno da era pré-cambriana. E aí, nós conversamos até no vídeo passado que no início houve simultaneamente grandes erupções vulcânicas. Essas erupções, todo o planeta, né? Posteriormente, elas cessaram, houve um resfriamento de todo esse magma e a formação de um grande escudo. Então, seria o escudo cristalino. Por isso que quando eu falo escudo cristalino, terreno cristalino, eu sei que ele é um terreno antigo, tá? E, portanto, ele é um terreno pouco permeável. Então, na imagem, vocês estão vendo aqui o exemplo de um terreno, né? O maciço residual seria a forma de relevo. Mas o terreno aí, vocês vão perceber que ele é pouco permeável. O que é que isso quer dizer? Dificuldade de absorção de água. Então, se você comparar um terreno cristalino com um terreno sedimentar, você vai perceber que o terreno cristalino ele absorve menos água do que o sedimentar, certo? E aí, quando a gente falar de terreno cristalino, no nosso território brasileiro, 36% dele é terreno cristalino. O Ceará seria uma exceção, tá? Então, o Ceará, ele já vai ter mais terreno cristalino. Então, como exemplo de forma de relevo, a depressão sertaneja, né? Então, nosso interior, Irauçuba, Santa Quitéria, Canidé, Boa Viagem, né? É formada uma grande depressão sertaneja e o terreno, né, que ele é formado é o terreno cristalino. Daí a dificuldade, né? Quando chove, rapidamente alaga, mas também rapidamente seca, né? Porque a água ela não é absorvida, pouca água, né? Então a maioria volta para a atmosfera ou corre para o mar, certo? Então a gente tem aí 36% do nosso território brasileiro é cristalino. Ele é um terreno antigo, da era pré-cambriana, e economicamente é um terreno que vai nos fornecer minerais metálicos e não metálicos. Então, se você pegar urânio, né? Estamos aí uma jazida de urânio, exploração, né? Querendo explorar Santa Quitéria aqui no Ceará. Bauxita, alumínio, manganês, ouro, diamante. Então, a gente vai encontrar isso em terreno cristalino. Daí a sua importância, certo? Depois do terreno cristalino, nós vamos ter aí o terreno sedimentar. Então, se vocês observarem o terreno sedimentar, ele já vai ser um terreno formado por rochas sedimentares. O que é que isso quer dizer? A rocha sedimentar, um dia foi uma rocha magmática. Só que ela sofreu 3 processos. Ela sofreu erosão, transporte e acumulação. A erosão é o desgaste da rocha. Esse desgaste se dá através do intemperismo. O intemperismo pode ser físico, químico e biológico. Então, o intemperismo físico seria a ação da temperatura, né? Calor, frio, vai dilatar essa rocha, vai acelerar a sua decomposição. Intemperismo químico, ação da água. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Abrasão marinha, né? Então, seria a ação da água do mar. Erosão fluvial, né? Ação da água do rio. Pluvial, ação da água da chuva, tá? Então, eu vou ter aí o intemperismo químico, que é a ação da água. E o biológico, a ação dos vegetais, tá? Então, o vegetal, ele também ajuda
e só fazendo uma correção dos seres vivos, né, que é vegetais e animais. Eles também ajudam no processo de aceleração do desgaste da rocha, né? Você pegar aí a pecuária, que é a ação de gado, de tanto ele pisar ali no terreno, vai ter um processo de desgaste daquele terreno, certo? E aí o terreno sedimentar, ele sofreu erosão, desgaste, essa rocha se decompôs, né? Então, essa rocha, que antes era uma rocha magmática, ela começa a ser agora transportada. Então, do terreno mais alto para o terreno mais baixo. Esse transporte também se dá como? Através da ação do vento, eólica, da chuva, pluvial, do rio, fluvial, ação antrópica do homem, né? Dos seres vivos. Então, tudo isso vai ajudar a esse transporte, né? Esse transporte dos sedimentos, né? Desse material. Esse material ele vai se concentrar no local mais baixo. Quando ele chega lá, ele vai sofrer uma sedimentação. Vai compactar, endurecer e virar um novo terreno. Daí o terreno sedimentar. Só que junto com esses fragmentos de rocha, vão vir também sendo carregados restos de animais e vegetais que vão ficar presos nas rochas. Isso eu dou o nome de fósseis. Animais e vegetais presos durante milhões e milhões de anos nas rochas, né? Vão receber o nome de fósseis. E aí, essa decomposição desses fósseis vão originar os combustíveis fósseis. Então, por isso que eu só vou encontrar combustível fóssil em terreno sedimentar. Não adianta procurar combustível fóssil em terreno cristalino. Então, você vai ver que você vai encontrar petróleo, carvão mineral, gás natural. Então, olha como isso é importante. Tipo, eu quero fazer uma exploração de petróleo. Aí eu vou lá em Canidé, Santa Quitéria, Irauçuba, fazer minha pesquisa, cavar um poço. Não, lá é terreno cristalino, né? Então, eu vou aonde? Vou no Paracuru, que eu sei que é terreno sedimentar, certo? Então, por isso que é importante economicamente a gente conhecer os terrenos, tá? E aí nós temos no terreno sedimentar outra peculiaridade, porque o terreno sedimentar, diferente do cristalino, ele possui várias idades. O cristalino ele é o mais antigo da era pré-cambriana. Depois dele, a gente tem um terreno sedimentar, que pode ter 3 idades. A gente pode ter um terreno sedimentar antigo, da era paleozoica, paleo antigo, zoica vida, um terreno do meio, né, da era mesozoica, mesomeiozoica vida, e um terreno recente, cenozoica, seno recente, zoica vida. Por que é importante a gente saber disso? Primeiro, peguem essa dica. Quanto mais antigo é o terreno, mais estável ele é. Então, quanto mais recente é o terreno, mais instável ele é. Então, você pegar uma faixa de praia, é um terreno da era cenozoica, tá? Você pegar dunas fixas, dunas móveis, falésias, topo de montanha, áreas de mangue, planície fluvio-marinha, são áreas recentes da era cenozoica. Isso quer dizer o quê? É instável. Qualquer construção humana, o impacto ambiental vai ser bem maior. Se você pegar um terreno antigo, da era pré-cambriana, fica mais fácil construir uma estrada, né, construir fábricas, prédios, casas, entendeu? Do que eu construir uma casa em cima de uma duna, uma estrada em cima de uma duna. Então, daí a importância de você entender essa lógica, né, entre idade e estabilidade do terreno, certo? E aí são os terrenos sedimentares, né? Rocha sedimentar, onde eu vou encontrar os fósseis, a formação dos combustíveis fósseis. A maior parte do território brasileiro é terreno sedimentar, 64%, tá? Então tem uma grande importância econômica. Como eu falei, dobeamentos modernos não existem no território brasileiro. Por quê? Porque ele é formado pelo movimento das placas tectônicas na era recente, cenozoica, período terciário. Lembrando que o homem só surgiu no período quaternário, né? Então, é como se a Terra tivesse se formado no dia 1º de janeiro, a formação da Terra, e no último minuto, antes de terminar o ano, dia 31, né, de dezembro, aí surgisse o homem, tá? Então, o dobeamento moderno é um terreno que se formou já na era cenozoica, devido ao movimento das placas tectônicas. E desse movimento, do relevo continental, do relevo oceânico, né, que
houve um encontro, o choque desses terrenos, formou a grande cadeia de montanhas. São grandes cadeias de montanha, acima de 1000 metros. Então, nós não temos essa formação de cordilheiras, tá? E hoje estamos localizados no sul, né, na placa sul-americana, bem no centro dessa placa. Então, longe das bordas, que é onde acontece terremotos, né, os sismos, que são esses terremotos, a formação das grandes cadeias de montanha, aí também erupções vulcânicas, vulcanismo ativo e inativo, então não temos nada disso. Alguns tremores que temos aqui porque aconteceu na cordilheira, a gente acaba sentindo na Amazônia, ou então devido à falha geológica. Também pode acontecer no Oceano Atlântico e a gente sentir aqui, tá? Mas não dentro do nosso território devido ao movimento das placas, pode ser falha geológica. E aí, revisando um pouco as rochas, nós vimos que existem 3 tipos de rocha: magmática ou ígnea. Ígnea significa fogo. A rocha magmática, ela pode ser rocha vulcânica ou extrusiva. Então, é quando o magma ele passa do manto, passa da astenosfera e chega até a superfície, né, causando erupção vulcânica. E vai resfriar, endurecer, virar rocha, como exemplo, o basalto. E a rocha plutônica, o magma sai lá do manto, ele encontra passagem à astenosfera, encontra passagem nas placas e atinge a superfície, né? E aí, só corrigindo, a rocha magmática plutônica, então ele sai do manto, passa pela astenosfera e ele passa pela placa, mas ele fica preso no subsolo. Então, a rocha magmática plutônica, o magma fica preso no subsolo. Resfria, endurece e vira rocha. Por exemplo, o granito, tá? A vulcânica, ele atinge a superfície, né? Que é o basalto. E aí nós temos as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, como eu falei, sofreu erosão, transporte e acumulação. Virou uma nova terreno, nova rocha, né? E aí arenito, calcário, exemplo de rocha sedimentar. Então ela passa pelo intemperismo químico, intemperismo biológico, ação da água, da chuva, né? Também vários tipos de intemperismo, rocha sedimentar. Tá? Quando eu falar da rocha metamórfica, não. A rocha metamórfica ela já sofre intemperismo físico, que é a ação da temperatura e pressão. Então, calor, frio, a rocha sofre uma metamorfose, né? Então, ela se transforma, ela vai se dilatar, se decompor. Por exemplo, o mármore é um exemplo de uma rocha metamórfica, tá certo? A rocha sedimentar ela já sofre vários intemperismos. Pode ser ação do vento, ação da chuva, ação do rio, ação do mar, ação do gelo. Então, rocha sedimentar. Quando eu falar de rocha metamórfica, só intemperismo físico. Calor, frio, calor, frio. E por último, a gente termina, já para a produção do próximo vídeo, falando do relevo. Então, o relevo seria a fotografia da litosfera, aquilo que eu visualizo. Tem os terrenos, tem a rocha, tem o solo, mas o que eu vejo disso tudo vai ser o relevo, né? Então, o aspecto visual da litosfera. Esse relevo, nós vamos entender bem aprofundado na próxima aula. As principais formas são essas aqui. Então, eu tenho planalto, planície, montanha e depressão. A depressão pode ser relativa ou absoluta. Então, ela é relativa quando ela está abaixo das áreas vizinhas, mas não está abaixo do nível do mar. E ela é absoluta quando ela está abaixo das áreas vizinhas e abaixo do nível do mar. Então, essas são as principais formas de relevo que vão se desdobrar em várias outras formas, que nós vamos aprofundar na próxima aula, tá? Então, relevo, planalto, planície, montanha e depressão, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, gente.